Valendo! Aula 13 do nosso curso de redação. Hoje falaremos sobre as estratégias argumentativas. Até então vimos o passo a passo de como construir um texto dissertativo argumentativo, introdução, desenvolvimento, conclusão, tese, tópicos frasais, tipos de argumento, depois vimos artigo de opinião, isso foi a aula passada. E agora vamos trazer estratégias argumentativas. Que estratégias vocês podem usar para fundamentar os argumentos na defesa do seu ponto de vista lá nos parágrafos de desenvolvimento do texto de vocês. Vamos nessa. Teorizando. Existem muitas estratégias argumentativas. Muitas. Ou seja, o que são estratégias? São recursos discursivos, né, e tem a finalidade de fortalecer a tese a respeito de um assunto. Olha só, para que serve? Qual a finalidade? Fortalecer a tese a respeito de um assunto. Estratégia de argumentação para fortalecer a tese. Tá certo? Para tornar o discurso mais convincente. Essa é a ideia. É para isso que servem as estratégias argumentativas. Para tornar o texto mais convincente. A tese será mais facilmente aceita se as estratégias de argumentação, estiverem bem empregadas. Então, temos aqui 12 tipos. Temos a modalização, temos a exemplificação, temos a enumeração. Espera aí que chegou, gente. Temos o fato histórico, temos a comparação, temos a contraposição, temos a causa e efeito, temos dados estatísticos, temos definição, testemunho de autoridade, contra-argumentação e pergunta retórica. Muitas dessas já foram vistas, né, enquanto exemplificávamos lá na teoria do texto dissertativo. Aqui nós vamos trazer exemplos, né, mais claros, vamos aprofundar, né, trazer exemplos de cada uma delas, certo? Começando pela modalização. Então, o que é modalizar? Modalizar é expressar um ponto de vista do autor. O objetivo da modalização é provocar uma reflexão do leitor sobre a importância do tema que você está discutindo. Modalizar é provocar reflexão do leitor sobre o tema que você está discutindo. Você está lá dissertando sobre, sei lá, aborto, ou tema do artigo da aula passada, redução da maioridade penal. Está dissertando sobre isso lá, e você quer provocar no leitor do texto uma reflexão. Então, você vai modalizar, vai usar uma expressão, né, para tornar isso possível. Observe aqui no exemplo. Com a finalidade de evitar o desperdício, o que nos protegerá de futuros problemas, é vital que se faça um trabalho voltado para o reuso da água. Só essa palavrinha aqui, ó, modalizador. Só essa palavrinha aqui traz o seu ponto de vista e enfatiza a defesa da sua tese, provocando uma reflexão no autor, no leitor. É vital que se faça algo. Olha a tese, olha o modalizador. Toda tese tem um modalizador. A gente viu isso, né? Nos mandamentos da tese. A tese é curta, tem que estar num período, tem modalizador, é uma frase nominal, tal. É vital. Isso é um modalizador. Isso vai provocar um impacto
e enfatizar a sua tese. É uma estratégia argumentativa. Exemplificação. O que seria exemplificação e como utilizá-la? Pois bem, exemplificar nada mais é do que apresentar um fato ou um cenário que confirma uma tese ou que demonstra uma verdade. Aí vai depender do que você está discutindo e de quais exemplos você vai utilizar para fundamentar a sua tese. Olha só, olha o exemplo da exemplificação. Certos comportamentos humanos não podem ser tolerados e, por isso, precisam ser constantemente relembrados para que não se repitam, como o massacre dos judeus pelos nazistas. Aqui eu tenho a exemplificação, trouxe-se um exemplo para enfatizar, para demonstrar, para confirmar uma tese. Usou-se um exemplo, né, para ratificar a tese. Que exemplo foi esse? O exemplo do. E já entrei também no contexto histórico, né, que fala sobre o massacre, a perseguição dos judeus pelos nazistas na época da Alemanha de Hitler, né? Os campos de concentração e tal. Tudo aquele contexto histórico. Então, o cara trouxe aqui a exemplificação e ainda abordou o contexto histórico, tá certo? Muito legal essa parte aí. Agora, é o que eu sempre venho dizendo nas aulas. Observe se o que você vai usar como exemplo está coerente com o texto. Nós falamos já de coesão e coerência de forma um pouco superficial, né? Mas vai ter uma aula sobre coesão e coerência. Vai ter uma aula específica sobre esse tema, certo? Então, não se preocupem com isso. Atenção, não confunda explicação com explicitação e exemplificação, certo? A explicação é a ação de fazer entender algo já apresentado. Nós estamos aqui explicando o conteúdo. A explicitação é o fato de rever, tornar conhecido, tornar explícito. E a exemplificação é o ato de ilustrar, através de exemplos, aquilo que se está falando. Tá certo? Então, não confunda explicação, explicitação e exemplificação. Tranquilão? De boa? Sigamos com as estratégias que podem ser usadas para tornar o texto mais profundo, mais convincente. Outra delas, outra estratégia é a enumeração. Enumerar é fazer uma lista especificada, uma relação metódica, né? Normalmente existe uma gradação em uma enumeração. É isso, mais isso, mais isso, mais isso. Olha só. O Brasil, se quiser deixar de ser um país em desenvolvimento e se tornar um país desenvolvido, precisará urgentemente de algumas mudanças. Vamos enumerá-las. Investimento em educação, saúde, segurança, saneamento básico, emprego, etc. Essa é a enumeração. É isso, 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 isso e isso. Tá certo? Maria foi à feira e comprou 2 pontos. Feijão, vírgula. Batata, vírgula. Frutas, vírgula. Macaxeira, vírgula. Temperos, enumeração. Certo? Isso, 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 isso e isso. Fato histórico. Aí aqui, o indivíduo tem que ter realmente conhecimento. Tem que ter realmente repertório para abordar um fato histórico. Certo? Tem que ter repertório para abordar um fato histórico. O fato histórico, ele menciona na argumentação um fato que remete a um acontecimento histórico.
algo que aconteceu ao longo da história da humanidade. Algo que está ali documentado na história. Né? E de preferência que seja comprovado. Não é um vir dizer, não é uma lenda, não é um mito. É algo que está lá nos anais da história. Comprovado, está documentado, está registrado em livros, artigos e etc. Tá certo? Não pode ser algo que você. Uma história, como nós chamamos, uma história de trancoso. É um fato de fato histórico. Vamos lá. Tendenciosamente, a religião, primeiramente a católica, sempre esteve envolvida a política. No golpe militar de 64, um texto histórico, a igreja esteve ao lado dos militares. Só após os seus terem sido perseguidos e torturados, passou a reagir e lutar em defesa dos membros. Então, observe. Aqui traz o contexto histórico do golpe militar de 64 acontecido no Brasil, o famoso golpe militar. Aí instalou-se a ditadura e vamos para frente. Então, observe. Para citar isso aí, o cara tem que ter conhecimento, tem que ter, de fato, bagagem, tem que ter leitura, tem que ter repertório. Por isso que eu falo da importância de ler, tá certo? E não de ler qualquer coisa, eu dizendo, qualquer coisa não. Ler algo que deixe você com uma visão que amplie o volume da sua cabeça. Como dizia o saudoso Abu Janra, tem que procurar algo que amplie o volume da sua cabeça, que faça você refletir, que faça você se questionar. E tudo que você for ler, leia com a visão crítica. Não é porque está no livro que você vai acreditar cegamente, você pode discordar do autor. Claro, se você tiver um arcabouço, né, muito grande também. Você não pode olhar para o autor, nunca ter lido nada na vida sobre o assunto que ele tá debatendo, e dizer, eu não concordo com o autor. Sim, você não concorda baseado em quê? Qual o arcabouço teórico que você tem para discordar do autor do livro? Ah, eu discordo porque eu já li outros autores assim, assim, assim. Ah, aí você vai fazer o que nós estamos tentando aqui, defender uma tese. Você discorda do autor e vai defender por que discorda. E vai argumentar contra, baseado em leituras de outros autores sobre o tema. Tá certo? Então, sempre que forem ler, leiam com esse olhar crítico. Nem sempre o que o autor está dizendo ali é 100% verdade. Pode ser que ele esteja defendendo a ideologia dele, porque está ali porque é verdade. E é isso, essas leituras críticas, que farão com que a sua cabeça aumente de volume. Quando eu digo de volume, é volume intelectual, certo? Não é de tamanho externamente, não, é de volume intelectual. A expansão do cérebro, a plasticidade cerebral. Então, importância de ler. Desde já, metam sarrafo. Não vão ler só romance, não, que, apesar de ser muito importante, você vai ficar com uma visão ali limitada, certo? Comparação é outro argumento muito usado para fundamentar. Observe, toda essa parte aí de estratégia de argumentação, eles vão usar lá nos parágrafos de desenvolvimento, né? Para fundamentar o argumento, para defender a tese. Comparação. E aí? Comparar é confrontar elementos. O conceito, todo mundo sabe o que é comparar, né? Identificando pontos de analogia ou de similaridade entre eles, numa relação de igualdade, superioridade ou de inferioridade. Comparação é tranquilo. Não há dúvidas de que os eventos esportivos dos países em desenvolvimento os ajudam a modificar o seu cenário econômico e social. Aí vamos à comparação. Assim como na África do Sul, pessoal, comparando, assim como a África do Sul se beneficiou com o aumento de emprego e com o investimento em transporte, o mesmo ocorrerá no Brasil. Certo? Então, eu tenho uma comparação aí entre a situação ocorrida lá na África do Sul, na época da Copa do Mundo, para
justificar a defesa da Copa do Mundo ser realizada no Brasil e, com isso, trazer benefícios para toda a população. É o argumento de comparação. E tem um argumento agora que é de contraposição, de contraste. Contrapor quer dizer confrontar, pondo lado a lado certos elementos. É também uma estratégia bastante usada, bastante utilizada pelos autores. O confronto de argumentos, o confronto de ideias. Segundo a enquete realizada pela BVA para o Vespertino Le Parisien, 58% dos franceses são favoráveis ao casamento homossexual, até 63% no ano passado. Por outro lado, perdão, até não, ante 63% no ano passado. Por outro lado, agora vem a contraposição. Essa expressão, por outro lado, já deixa claro que existe um argumento contrário. Olhe como é interessante a questão da coesão textual, né? Só essa expressão, por outro lado, já dá uma ideia que vem algo contrário aí. Né? Você diga assim, ó, eu gosto. Eu não gosto de usar capacete. Um exemplo, veio aqui na minha cabeça agora. Por outro lado, eu não gosto. Voltei, repeti. Eu não gosto de usar capacete. Incomoda, assanha o cabelo, deixa suor aqui no rosto. Enfim, eu não gosto, é incômodo. Por outro lado, vou contrapor agora. Sei o quanto é importante para a minha segurança e a segurança das pessoas nas ruas. Então, eu tenho uma contraposição de ideias, tá certo? Foi o que aconteceu aqui. Né? 58% dos franceses são favoráveis ao casamento homossexual, ante 63% do ano passado. Por outro lado, 50% entre eles não são contrários à adoção homoparental, ante 56% no ano passado. Então, tem um argumento aí de contraposição. Eu apresento o fato e contraponho com outro, com uma ideia, como o nome sugere, contrária, diferente. Tá certo? Então, é muito utilizado também e você pode e deve utilizá-lo dentro do contexto que você vem discutindo ali, certo? Causa e efeito. Causa e efeito é maravilhoso. Eu gosto muito desse. Eu já falei em outras aulas, creio, que eu gosto muito de argumento, de apresentar a causa, depois apresentar o efeito, né? Ou você pode fazer o caminho inverso. Apresenta o efeito e demonstra qual foi a causa. Causa e efeito trata da relação causa-efeito presente nos mais diversos contextos. Observemos o exemplo. Como todos os outros, o preconceito homofóbico é cultural, pois não se nasce com ele. Não se escolhe ser homossexual ou heterossexual, segundo Issam Tiba. Eu tenho uma relação aí, causa e efeito. Né? Eu até vou usar esse exemplo na aula passada aí, onde, por exemplo, você vai discutir gravidez na adolescência. Você está defendendo ali, ou criticando e tal, argumentando, né? Argumentando. E você diz que a gravidez na adolescência acontece muitas vezes em famílias onde os lares são desestruturados, não são acompanhados, não tem o convívio direto do pai e a mãe, aquela orientação do pai e a mãe. São pessoas muitas vezes não escolarizadas, que não têm uma orientação de como se prevenir, tal, tal. Essa é a causa. E quais seriam o efeito, ou os efeitos? Uma criança, um adolescente, engravida cedo, desestrutura a vida, que vai ter que parar de estudar para cuidar da criança, às vezes não tem a estrutura financeira suficiente para cuidar bem, enfim, causa e efeito. Né? É um argumento, é uma estratégia de argumento que eu acho muito bacana, tá certo?
e muito válida para ser usada nesses nas defesas dos demais variados pontos de vista. Você pode utilizar praticamente em todos os temas. Aliás, todas as estratégias aí servem para todos os temas. Você vai olhar, aqui você domina mais, aqui você tem mais facilidade de trabalhar, né? Como está a sua argumentação, como está o seu repertório, para poder vocês aplicarem de fato. Dados estatísticos, muito utilizados também. Muito, 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 muito. Né? Olha só, já entra de cara com o exemplo. O Vox Populi fez recentemente uma pesquisa de âmbito nacional. Deu o esperado. 48% dos entrevistados disseram simpatizar com algum partido, mas 80% desses se restringiram apenas a três. PT, com 28% das respostas, PMDB, que agora é MDB, com 6%, e PSDB, com 5%. Olhando desse modo, o sistema é, portanto, bem menos heterogêneo, pois os restantes 26 partidos, dividem os 20% que sobram. Trouxemos aqui o quê? Dados estatísticos muito válidos e muito utilizados para fundamentar uma tese. Você está querendo defender a tese. Eu quero argumentar de forma convincente. Eu apresento dados estatísticos. Pronto. Comprováveis. Cito a fonte. Olha só. Onde foi a fonte aí? Vox Populi. Populi. Onde foi a fonte? IBGE. Qual a fonte? Enfim. Jornal Globo. Folha de São Paulo. Revista Veja. Revista Itué. Não sei o quê. Traz a fonte. Mostra os dados estatísticos. Acabou. Né? O leitor ele é levado a acreditar, a dar credibilidade à tese, em virtude exatamente da apresentação dessas estratégias argumentativas e principalmente da questão dos dados estatísticos, né? Que trazem ali uma maior, dá uma maior credibilidade ao texto. Definição. Dá para usar a definição? Dá. Claro que dá. Claro que dá para usar a definição. Como? O que é definir? Então, definir, nesse sentido, é retratar, é descrever, é explicar algo em sua natureza, é mostrar o significado de algo. A definição, ela pode ser subjetiva ou ela pode ser objetiva. Olha só, vamos lá, vamos definir. Segundo Barbosa Filho, o amor é um sentimento sublime que supera os problemas e diferenças, resiste ao tempo e se fortalece com a distância. Olha só, essa é a definição da palavra amor ou do sentimento amor, segundo Barbosa Filho. É a partir desse sentimento que muitas pessoas entregam suas vidas a favor de outras. Olha só, o que é definir? É explicar, é mostrar o significado. A definição de amor para esse autor é essa. O amor é um sentimento sublime que supera os problemas e diferenças e resiste ao tempo e se fortalece com a distância. Olha só, cada um de nós pode trazer uma definição diferente, pode concordar com essa definição de amor, analisando direitinho, lendo com calma, observando. Ah, o cara tem razão, é mais ou menos isso aí. Ou então, alguns vão dizer, não, tem nada a ver, não. Amor não é isso, não. Amor é algo além ou é algo menos, né? Então, é a definição de amor aí, certo? Essa definição de amor é uma definição de amor de um modo geral, quanto sentimento? É a definição de amor de mãe, de amor de irmão, de amor entre casais, né? Tem toda essa situação. Mas aí é a definição de amor, segundo Barbosa Filho. Outros autores vão trazer na literatura definições diferentes.
né? Tem um autor que diz que o amor é fogo que arde sem se ver. Enfim, cada autor vai trazer uma definição diferente, mas é uma definição, tá certo? Definir é isso, é explicar, é descrever, é retratar algo em sua natureza genuína, certo? Você pode usar, por exemplo, você está falando lá, quer falar de um tema qualquer que causa sua redação e você quer definir a palavra, sei lá, você quer usar em algum momento da sua redação a palavra suborno. Você vai explicar o que é suborno. Você vai definir o que é suborno. Ou corrupção. Você vai definir o que é corrupção. Ou violência psicológica, sei lá. Você vai definir a expressão ou a palavra. Você vai explicar, vai esclarecer para o leitor o seu texto, igual o Barbosa Filho fez aqui, com a palavra amor. Certo? Então você pode e deve utilizar isso como estratégia argumentativa na sua redação. Testemunho de autoridade. Isso aqui é tranquilo, nós já falamos sobre isso também. Uma autoridade pode ser uma pessoa ou até mesmo uma instituição. Tá certo? Não é só uma pessoa. Pode ser instituição. Desde que goze de prestígio social. Tal recurso é muito relevante na argumentação. Aqui entra a parte da citação, né? A parte de argumento de autoridade você vai usar na citação. Vai citar, como eu falei em outras aulas, alguém importante ali que trata do tema que você está discutindo. Pode ser uma pessoa, como foi dito aqui no conceito aí, quanto pode ser uma instituição. Pode ser, por exemplo, um autor, ou pode ser, por exemplo, se falar da pandemia, a OMS, Organização Mundial de Saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a pandemia está declarada como finalizada, mundo afora. Posso usar? Pode. Não é a pessoa, mas é a instituição. Está entendendo? Então você pode usar, e deve usar, de argumento de autoridade, lembrando sempre das boas e velhas aspas, se a citação for direta. Tá certo? E se a citação for indireta, não usa aspas. Mas nos dois casos, o nome do autor ou da instituição deve ser mencionado. Não esqueçam esse detalhe. Tá certo? Vou repetir o que eu falei em outras aulas. Citação direta nada mais é do que você um Ctrl+C, Ctrl+V. Pegou o que o autor disse e passou para o seu texto com as palavras que ele disse, não mudando nada. Copiou, colou. Essa é uma citação direta. E na citação direta, o uso de aspas é obrigatório. E também, claro, a menção do autor, a menção da autoridade. A citação indireta. A citação indireta é uma citação onde você vai parafrasear. Vai pegar a ideia do autor, a ideia, a essência, mas você mesmo vai empregar as suas próprias palavras. Vai parafrasear a ideia do autor. Aí não precisa de aspas, mas o nome do autor deve estar presente e o nome da fonte também. Se for no caso de uma instituição, também o nome da instituição, tá certo? Não confundam citação direta com citação indireta. Uma tem aspas e a outra não tem. Contra-argumentação. Olha só. Aqui é contra-argumentação. Contra-argumentar é apresentar um argumento contrário. Ou seja, expõe uma ideia para depois refutá-la. Você mesmo expõe a ideia e você mesmo refuta. Você já quer refutar. Entenda. Você já prepara o seu texto para refutar a ideia. Você é contra. Só que você vai preparar um terreno antes. Você vai preparar a ideia como se fosse defender,
mas lá na frente você refuta, ou faz o termo invertido. Refuta e depois, enfim, a ideia é apresentar uma ideia e contra-argumentar, negar essa ideia, negar a sua importância, tá certo? A fim de demonstrar ou de mostrar que a tese defendida, a contra-argumentação, é melhor do que a ideia que foi refutada. O intuito desse tipo de estratégia é esse. Você apresenta a ideia e depois refuta. Para quê? Para mostrar que a sua contra-argumentação é melhor do que aquela tese que você refutou. Tá certo? Olha só. Muito se diz sobre o cigarro de maconha ser prejudicial à saúde. Essa é a tese que vai ser refutada. O cara apresentou ela aqui. Apresentou a tese. Por quê? Porque ele quer refutar. Ele preparou a bola para chutar. Ele vai refutar o cigarro de maconha. Ou a tese de que o cigarro de maconha é prejudicial. Não o cigarro, mas a tese de que ele é prejudicial. Muito se diz sobre o cigarro de maconha ser prejudicial à saúde. Essa é a tese refutada. Agora ele vai defender a tese. No entanto, é importante que se saiba que a erva tem ajudado a pessoas com câncer a suportar a dor, pessoas com AIDS a se alimentar melhor, pessoas com esclerose múltipla a ter sintomas aliviados, etc. Observe que ele não é contra o cigarro de maconha. Ele discorda do fato de ser prejudicial à saúde. A tese que ele defende é essa. É importante que se saiba, vai mostrar aqui os benefícios da maconha para a saúde. Claro que isso é bem questionável, né? Essa é uma discussão até polêmica, que pode ser, de fato, aí um tema de Enem ou de IF, ou de concurso público, a questão aí da legalização da maconha, né? É legalizado? Deve ser legalizado? Deve ser legalizado somente para fins medicinais? Deve ser legalizado como em países como os países europeus, por exemplo, a Holanda e tal? Enfim, é uma discussão aí que é interessante que vocês leiam sobre isso, tá certo? Procurem se informar sobre isso. Por quê? Porque esse é um tema em potencial. Pode cair de repente. E você precisa estar por dentro desses temas que podem cair na prova, para já ir levantando o repertório, tá certo? Isso é essencial, né? Então, fazer uma redação não é sentar ali, não é somente conhecer o tema. A redação que você vai fazer lá no dia da prova, ela começou na primeira aula desse curso. E muito antes, para quem já vinha estudando. Lá na hora, você vai só pôr em prática o que você estudou. Os livros que você leu, o arcabouço teórico que você adquiriu, as leituras que você fez, as redações que você fez. Lá na hora é só pôr no papel. Na hora você não vai fazer nada, você já vem fazendo ao longo do tempo. Você vai só organizar as ideias aqui, pegou o tema e vai colocar no papel. A redação ela é feita agora, nessa aula, nas aulas passadas, na sua revisão em casa. Claro que você está em casa agora, né? Sua revisão depois da aula. Na sua busca na internet, em sites de notícias, para se informar a respeito da política, da religião, cultura, questões filosóficas, de como anda o cenário geopolítico brasileiro, certo? Porque, como sempre falo, os temas de redações são temas que dizem respeito ao Brasil, que acontece no Brasil. Claro, você pode e deve também ter um arcabouço, uma visão maior, não só de Brasil, mas de mundo, para poder usar, por exemplo, um argumento de comparação com algo que aconteceu nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, e trazer para comparar como estratégia argumentativa. Mas a discussão acontece no terreno do Brasil.
Os temas são problemas sociais que preocupam a sociedade brasileira, tá certo? Tem que ter esse detalhe. Pergunta retórica. A pergunta retórica é aquela que não exige uma resposta imediata, pois seu objetivo é provocar reflexão. Muitas vezes a resposta à pergunta retórica vem embutida, ou seja, a pergunta retórica é aquela pergunta cujo quem faz já sabe a resposta, ou a resposta já está dentro da pergunta, tá certo? O objetivo não é que ela seja respondida de fato, ou curto prazo, ou imediatamente. Muitas vezes a pergunta retórica ela já traz a resposta. É o tipo de pergunta que você já faz sabendo a resposta, ou que faz com a resposta já ali dentro. A ideia é só fazer o cara refletir e não responder necessariamente. Quando se faz a pergunta retórica a alguém, não se espera que ele responda, mas que ele reflita. É mais isso, certo? Olha só, em vista da pacificação das favelas do Rio de Janeiro, a força militar vem sendo muito elogiada por sua precisão e competência. Precisamos realmente de uma nova ação militar para restaurar a paz das comunidades? Ou agora é o momento de levar cultura a elas? Isso é uma pergunta retórica. Então, são estratégias que se usa para tornar o texto e a tese fundamentada. Né? É a teoria da fundamentação. Eu preciso fundamentar a minha tese. Como eu vou fazer isso? Eu vou usar estratégias argumentativas. Eu vou usar estratégias que possibilitem com que eu torne meu texto convincente. E você não precisa usar todas elas. Né? Aí são possibilidades, são 12 possibilidades. Você pode misturar, claro, né? Mas não necessariamente usar todas. Tá certo? Você mistura uma, duas ali, as que você puder usar. Se você quiser usar em cada parágrafo ali umas duas, ou usa só uma, você que sabe. Né? Você vai ter que, até lá, até o dia da prova, ter essa convicção do que fazer. Ah, eu acho que eu tenho mais consciência, eu tenho mais facilidade de usar aqui argumento de autoridade. Eu tenho facilidade de, posso usar aqui o argumento de autoridade, e no outro parágrafo eu trago um dado estatístico, fundamentar a minha tese. Eu posso usar aqui um argumento de contra-argumentação e posso usar, ao outro lado, a exemplificação. E posso usar aqui causa e efeito, enfim. Você olha aqui, você mais domina. Todas essas 12 aí são possibilidades. Pode usar qualquer uma delas. Pode misturá-las, como eu disse. Né? E isso vai tornar o seu texto mais convincente. Por quê? Porque a ideia do texto dissertativo, a ideia do artigo de opinião, é convencer quem leu. Né? Já falei isso. Né? Você tem um texto, você tem um tema, você vai defender uma tese na tentativa de convencer o leitor a aceitar a sua tese como válida. E para convencer, você tem que argumentar bem. Ninguém convence sem argumentar bem. Só argumenta bem ou só convence quem apresenta argumentos sólidos, são realmente convincentes. Né? Então, para que essas estratégias argumentativas? Para tornar o argumento convincente. Você está mostrando dados estatísticos. Você está mostrando a, a, a opinião de alguém, de uma autoridade no assunto. Você está contrapondo ali, mas está trazendo uma relação causa e efeito. Você está trazendo exemplificação. Tá certo? E isso torna o seu texto
sólido e convincente. Diferente de você usar só suas palavras baseadas ali, muitas vezes muito vago. É por isso que as redações, muitas delas, tiram notas baixas. Porque o cara não usa essas estratégias argumentativas, limita-se somente a falar de forma vaga. Por quê? Porque não tem conhecimento, né? Porque não tem bagagem, porque não tem repertório, não tem como trazer um dado histórico. Por quê? Porque o cara nunca leu nada. Tá entendendo?